Grande prazer estar aqui com toda essa turma aí que está presenciando agora no sábado. Grande satisfação a gente poder estar participando e principalmente poder estar junto com esse grupo aqui da Mater Dei, não só os mineiros, mas os baianos aí que estão aqui, que inauguraram, né, aqui em Salvador. E agora a gente está tendo essa oportunidade de estar junto, né, tentando fazer um trabalho que faça bastante sentido aqui para a nossa região, para o nosso estado. Então, o que eu vou falar é sobre a evolução do tratamento da cartilagem. Essa aula eu posso mandar para vocês, eu posso mandar todas as evidências relacionadas a essa aula. Fiquem à vontade para escanear o QR Code durante qualquer slide, que aí eu tenho o meu prazer em discutir e também mandar aí o que a gente tem de evidência. Então, com relação à evolução do tratamento das cartilagens, né, a gente sabe que a cartilagem não regenera e a gente ainda não tem nada que faça ela regenerar, isso não há dúvida. Mas como que a gente faz para tratar essa doença da cartilagem, que também acomete o osso subcondral, que pode levar a um quadro repetitivo, inflamatório, doloroso, que vai levar a uma osteoartrite degenerativa para um atleta, por exemplo, de uma maneira precoce, até afastando ele das atividades. E aí, qual é o melhor protocolo? Será que existe um tratamento ideal? Quais são os resultados que a gente espera quando a gente vai abordar um paciente com lesão de cartilagem? Muitas opções são disponíveis e cada vez a gente tem mais possibilidades terapêuticas relacionadas à cartilagem, mas a gente precisa entender que a gente precisa começar pelo diagnóstico adequado, então existem várias formas de a gente diagnosticar. A gente fala muito sobre a evolução dos biomarcadores, é algo que vai vir aí para frente. Eu tive a oportunidade de fazer o doutorado com relação aos biomarcadores. Obviamente que ainda tem uma questão de custo, então a gente ainda não consegue ter uma abrangência grande aqui no Brasil, mas é algo que vai permitir que a gente tenha diagnósticos mais precoces e personalizados, que é o mais importante. Com relação a métodos de imagem, então a ressonância magnética é o padrão ouro para cartilagem, mas a gente precisa de aparelhos que tenham ali uma potência, pelo menos 3 telas, para a gente poder conseguir ver essa cartilagem. Tomografia, nas lesões osteocondrais, a gente vai conseguir medir essa lesão, mas a gente vai ter métodos como o mapa T3, por exemplo, que a gente já tem, a gente mais precocemente vai poder identificar essas lesões, mesmo antes de ter exposto aquela região condral, não só subcondral. A gente já consegue abordar o osso subcondral sem ter que fazer uma cirurgia tão agressiva. Então, por isso que o diagnóstico é muito importante. Classificação ICRS é o que a gente usa muito, né, para detectar essas lesões, quantificar e prever o prognóstico, mas a gente precisa medir essa lesão e principalmente na região subcondral. Então, a gente tem esse método Amadeus, que pela ressonância magnética a gente mede a lesão e a gente já entra preparado, porque a gente consegue escolher o melhor método de tratamento. Como que a gente vai entrar na cirurgia, por exemplo, a ressonância magnética, você fica na dúvida se tem lesão da cartilagem, mas na verdade a gente vê o tamanho dessa lesão quando a gente aborda. Para planejar, a gente precisa saber se é uma lesão grande, pequena, se ela é sintomática ou assintomática, não tem por que mexer na lesão, a gente tem certeza que a dor é relacionada a essa lesão de cartilagem. E a demanda do paciente também faz todo sentido quando a gente vai abordar. Os resultados são melhores, sem dúvida nenhuma, nos jovens, atletas, pacientes magros, que têm uma baixa estatura, a literatura mostra isso, e nas lesões agudas. Quanto mais precoce a gente abordar, melhor será o resultado. E os principais fatores preditivos de bons resultados, pacientes abaixo de 25 anos, mas com lesão menor do que 2 centímetros quadrados e que tenha sintomas abaixo de 18 meses. E aí, como que a gente faz, então, com as suas modalidades que a gente tem atualmente? Inicialmente, o tratamento conservador, ele cabe muito bem nas lesões condrais, então ainda em fase inicial, fisioterapia sempre, mudança de atividade física, emagrecimento, como a gente já mostrou, porque a gente vai entrar num fator preditivo positivo, tratamentos não invasivos, que tem bastante evidência, quem quiser, eu tenho o maior prazer em mandar sobre as ondas de choque, o laser de alta intensidade e as ondas magnéticas, para que a gente possa modular o processo inflamatório, melhorar os sintomas, principalmente não se falando em regenerar cartilagem. E aí de tratamentos a gente já pode fazer o corticoide nas sinovites agudas, poderia fazer sentido, mas os trabalhos já mostram ter efeito deletério no longo prazo, por isso que não dá para comparar maçãs, né, com peras, porque corticoide vai levar a um efeito no longo prazo negativo.
Ácido hialurônico, mais do que falar em lubrificar a cartilagem, ele vai modular o processo inflamatório da mesma forma. E terapias celulares, onde a gente está hoje, quais são as evidências? Será que tem evidência? Tem mais de 6.000 artigos e aumenta ano a ano. Não há dúvida que o principal fator das células, das terapias celulares, é reduzir o processo inflamatório, diminuir a apoptose, ou seja, a morte celular programada, é evitar essa progressão acelerada do processo. Por isso que combinar com essas terapias, a gente tem resultados mais previsíveis. Cirurgias, então, se a gente precisa de cirurgia, a gente tem as microfraturas, transplante osteocondral, tem a AMIC, cartilagem picada, MINS, né, e o aloenxerto e o implante de condrócitos. Para microfratura, o grande problema é bem simples, fácil de fazer, é mais prática, mas ela tem um efeito muito curto, né? Então, a curto prazo, depois de um ano e meio, a gente vai ter uma diminuição dos resultados, tendo que fazer uma nova abordagem. A segunda abordagem após a microfratura, ela é sempre pior do que não ter abordado. E aí você transferir cartilagem e alina para aquela área é melhor para o atleta, a recuperação é mais rápida, a consolidação também é mais rápido, mas você só consegue fazer até 4 centímetros quadrados porque você tem um problema da área doadora, então tem uma limitação técnica para se utilizar o transplante osteocondral. Tive um caso ontem, uma lesão extensa, a gente conseguiu fazer até 4 centímetros quadrados em termos com o transplante osteocondral, e isso, após a medição da lesão, permitiu a escolha adequada do implante. Então esse paciente consegue deambular mais rápido e ter um retorno mais rápido também. Já os implantes de condrócitos para lesões grandes, acima de 4 centímetros quadrados, a gente tem aí várias gerações deles. O nosso grande problema é fazer esse condrócito replicar. Então a gente tem que cultivar o condrócito, fazer ele replicar, tem que ir para o laboratório, tem 2 tempos que a gente tem que fazer isso, um de coleta, um que vai para o laboratório. Então ele é muito trabalhoso, apesar dos resultados de lesões grandes mostram que são bons resultados, ainda carece de uma porcentagem alta, então ele chega a 70% de bom resultado. E aí chegou essa técnica que a gente tem utilizado bastante aqui no Brasil, por essa deficiência que a gente tem de poder cultivar as células. A gente usa muito essa técnica de condrogênese autóloga induzida por matriz, com os resultados muito semelhantes, inclusive. Mas as lesões acima de 8 centímetros quadrados ou acima de 6 centímetros quadrados, em alguns casos, a gente precisa usar o aloenxerto, que aqui no Brasil a gente não utiliza muito, porque a gente tem acesso a grandes centros, como São Paulo, no Sul e em Recife, alguns centros conseguem fazer, mas não é uma realidade para todos. Então, utilizar a membrana faz com que a gente consiga utilizar nas mesmas lesões, com resultados também muito previsíveis. Quando tem lesão osteocondral, a técnica do sanduíche também permite que a gente utilize com facilidade. Então, a gente faz um enxerto na região subcondral, membrana, célula, uma nova membrana, então a gente consegue cobrir toda a área de lesão. Mas o melhor tratamento é sempre combinar essas técnicas. E você picar a cartilagem do próprio paciente, você retira a cartilagem, faz a coleta, você faz aquele corte no mesmo tempo, e aí você pode cobrir com a cola de fibrina ou com o plasma rico em plaquetas, ativado, então a gente ativa com trombina, com isso você consegue criar uma camada, mantendo a cartilagem picada, também acelerando a replicação desses condrócitos, permitindo um resultado mais rápido. Muitos trabalhos mostrando isso, como esse trabalho, mostrando o uso do plasma rico em plaquetas e a cola de fibrina, e também o PRF, que é a fibrina rica em plaquetas. O que muda é o método de centrifugação, mas você consegue criar um scaffold, e aí você protege essa área da lesão, faz a mesma microfraturas, é muito mais barato, muito mais prático, com resultados muito semelhantes. Cuidado nas lesões duplas, chamadas de kissing lesion, que a gente precisa primeiro corrigir as alterações causais, né? Então a gente tem que corrigir o alinhamento, a rotação, a tensão. Sempre abordar primeiro o alinhamento e estabilidade articular e também as lesões meniscais. Nesse caso, eu fiz a correção com a osteotomia varizante e a colocação da membrana de colágeno, é uma das que a gente mais realiza, e aí com resultados também, paciente retornando ao esporte, esse paciente foi um estudante de medicina. E o que a gente tem de inovação? Eu participei do Congresso Isacos, junto com o Aaron Critch, da Clínica Mayo, mostrando quais são as inovações das cartilagens, cada um apresentou seus casos clínicos,
E aí a gente tem agora a possibilidade de coletar a cartilagem através, da hora que a gente está passando o shaver, a gente já coleta a cartilagem, pica a cartilagem e coloca na área da lesão. É um caso de luxação da patela com lesão osteocondral, da mesma forma pode ser feita a cartilagem picada e colocada membrana de colágeno nessa cartilagem, resultados também muito satisfatórios, e agora os enxertos sintéticos também mostrando os resultados bem previsíveis, sempre combinando as técnicas. Esse caso é um caso de um cirurgião chamado Rongod, né, que é um dos que desenvolveram a técnica de transplante osteocondral, a mosaicoplastia. Então veja que ele é um cirurgião bem renomado e está fazendo a associação com aspirado de medula óssea da tíbia por paciente ser jovem, mostrando o caso dele com resultados em 9 meses. Então o que a gente precisa é entender qual lesão a gente tem, qual é a demanda do paciente, o tamanho e também o tempo de lesão, e restaurar a cartilagem é um dos maiores desafios da ortopedia atual. Perspectivas futuras com bioimpressão, materiais avançados, genética, terapias moleculares, mas direcionadas e personalizadas para cada paciente. Então, preservar e reparar a cartilagem, a gente tem muito que aprender, muito a surgir, e obrigado pela atenção, me coloco à disposição também.